nome é Tamires Prudêncio, sou mestranda na Unesp de Bauru e hoje eu vou apresentar um estudo que realizei, chamado Avaliação da Habitabilidade e Qualidade de Moradia, estudo de caso do residencial Águas Claras em Araçatuba, São Paulo. Esse trabalho realizado com a coautoria das professoras Rocio Fernandes Baca Salcedo e Geise Brizotti Pascotto, e faz parte do eixo temático de gestão, sustentabilidade e ambiente. Aqui eu trago os tópicos que serão abordados nessa apresentação. Nesse primeiro tópico, vamos falar sobre um pouquinho sobre habitabilidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 enfatiza a moradia como um direito. E o Pacto Internacional de 1966 qualifica esse direito, incluindo a moradia adequada como essencial para a qualidade de vida. E o que define a moradia adequada? Então, o comentário número 4 do comitê define 7 critérios para uma moradia adequada, que é a segurança da posse, disponibilidade de serviço e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. E nós hoje vamos falar sobre a habitabilidade. A NBR 15575 define a habitabilidade em 7 pontos, que é a estanquidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, conforto tátil e antropodinâmico e a funcionalidade e acessibilidade. Então, uma moradia, ela vai muito além só da parte técnica. Então, é importante garantir a qualidade da moradia, um bem-estar, a dignidade dos moradores. E é importante destacar que, além desse aspecto técnico, a moradia tem um impacto profundo nas interações sociais, no senso de pertencimento, na segurança emocional dos residentes, e que programas assim de grande escala como Minha Casa e Minha Vida, eles precisam levar em consideração esses aspectos também. Eu também trago aqui um pouquinho do que cada autor que baseou essa pesquisa fala sobre isso. A Longsdon e os outros autores, eles vão se concentrar na importância de entregar funcionalidade imobiliário aos projetos de habitação social. Eles argumentam que a qualidade da moradia não é apenas relacionada à infraestrutura física, mas também a forma como os espaços utilizados e são organizados para atender às necessidades cotidianas dos moradores. A Maricato, uma das principais autoras no debate sobre habitação social no Brasil, fala sobre a necessidade de políticas públicas que priorizem o direito à cidade. Ela ressalta que, para que essas políticas sejam eficazes, é preciso que os moradores também façam parte disso. E, e as moradias elas precisam estar em áreas localizadas, em áreas bem servidas de infraestruturas, e que os interesses públicos sejam maiores, priori maiores prioridades do que os privados. E outro autor é o Montaner, ele trabalha com a ideia que habitações devem ser sustentáveis, não apenas ambientalmente, mas também socialmente. Ele enfatiza a criação de áreas de convivência e espaços comunitários que promovam o bem-estar coletivo. O Palasma aborda a importância da arquitetura não apenas como espaço físico, mas como algo que influencia nossas emoções e percepções. Ele fala sobre como o espaço habitacional pode impactar a saúde mental e bem-estar emocional dos moradores. A Spink e os outros autores discutem o conceito de habitabilidade de forma mais ampla, relacionando com a dignidade humana e a cidadania. Eles afirmam que, além das condições físicas adequadas, a moradia precisa promover o bem-estar emocional e social dos moradores, garantindo segurança, conforto e um ambiente saudável. E Trindade aborda o direito à cidade como algo mais amplo que o simples acesso à moradia. Ele argumenta que o direito à cidade envolve acesso igual
e serviços urbanos, transporte, culturas e áreas verdes, e critica a segregação socioespacial promovida pela política. Então, nosso objetivo principal do estudo foi analisar a qualidade habitacional do residencial Águas Claras em Araçatuba, baseado nos critérios da NBR 15.575. E sobre a metodologia, nós utilizamos uma abordagem baseada em 4 etapas: a revisão bibliográfica sobre a moradia e habitabilidade, o levantamento de dados do projeto, a análise segundo os critérios da NBR 15.575 e a apresentação de resultados. Agora, sobre o projeto, vou começar falando um pouco sobre o residencial Águas Claras, né, para conceituar. O residencial Águas Claras, então ele fica em Araçatuba, que é no interior de São Paulo, e ele é composto por 1.200 unidades habitacionais. Elas foram construídas em 2 etapas, entre 2012 a 2014. As casas têm aproximadamente 55 metros quadrados. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado com o objetivo de atender a população de baixa renda, oferecendo condições acessíveis. Então, esse tipo de empreendimento é fundamental para reduzir o déficit habitacional no Brasil. No entanto, projetos como o do Águas Claras também levantam questões sobre as localizações dos empreendimentos e a conexão com a infraestrutura urbana, que são aspectos importantes quando pensamos em inclusão social e qualidade de vida. O primeiro critério que nós analisamos no projeto foi a estanqueidade. Então, quais medidas eles tomaram para prevenir a umidade e assegurar a estanqueidade, né? Segundo o memorial descritivo, o telhado ele foi feito com 35% de inclinação para o escoamento da água. Foi feito em telhas francesas ou romanas, seguindo as especificações da ABNT. O beiral também, ele foi feito de 40 centímetros a 50 centímetros para ter proteção da chuva direta. E a telha foi pintada em verniz para ter uma maior resistência à umidade. O outro ponto foi as instalações hidráulicas, que, segundo o memorial, as instalações foram executadas em PVC soldável, com as extremidades das ligações a metais, com conexões do tipo RL, fixadas com argamassa de cimento e areia na proporção 1/4. E após a montagem, as canalizações foram submetidas a uma pressão hidrostática com reservatório cheio antes de serem revestidas. O esgoto foi outro ponto. Os pontos do esgoto abrangem todas as áreas molhadas: a cozinha, o banheiro e a área de serviço. E a tubulação foi executada em declividade de 2% para que não haja vazamento ou umidade na estrutura, seguindo a ABNT. E as paredes foram preparadas com fundo e selador, para que não tenha tanta absorção da água. Outro ponto que foi analisado foi o desempenho térmico. Araçatuba se encontra na zona bioclimática 5. A zona pede aberturas médias, que são entre 15% a 25% da área do piso. A parede tem que ser leve e refletora, a cobertura isolada, e é indicado para o verão a ventilação cruzada e para o inverno que as paredes internas sejam pesadas. As aberturas de janelas e peitoris na edificação não estão em conformidade com o que é estipulado pela NBR 15.575, que exige esses 15 a 25% da área do ambiente, apenas os quartos. No entanto, a Prefeitura de Araçatuba, ela não possui um código de obras próprio. Ela adota o Código Sanitário do Estado de São Paulo, conforme o Decreto 2.342. E nesse decreto estabelece uma porcentagem diferente, que foi fixada em 12,5, que é 1/8 da área do piso. E aí, se for seguir esse parâmetro do municipal, toda edificação está dentro das medidas exigidas.
Então a gente entra nesse colapso entre os dois regimes, né? Então eles acabam seguindo o municipal. E analisando a planta, ela não tem paredes pesadas e a ventilação cruzada, ela apresenta um padrão inadequado com correntes retas e uma distância considerável entre os pontos de entradas e os pontos de saídas do vento. O outro tópico é o desempenho acústico. O memorial descritivo não descreve e deixa a entender que eles não preverão nada para esse tópico. E então o projeto ele não contemplou um isolamento adequado. E isso afeta diretamente o conforto dos moradores, que podem estar expostos a ruídos externos e entre as unidades. Outro ponto analisado foi o desempenho lumínico. Ele abrange tanto a iluminação natural como a artificial. No projeto, a iluminação artificial, segundo o memorial descritivo, estão seguindo as especificações da NBR 5410. Mas a iluminação natural, ela deixa a desejar, já que não foi feito ou não foi planejado que ela tenha o melhor proveito, a implantação da casa tem o melhor proveito da iluminação natural. Outro tópico da habitabilidade é a saúde, higiene e qualidade do ar. Segundo o memorial descritivo, houve uma obra limpa e higiene até com os operários da obra. Então, a estrutura da cobertura recebeu um verniz no madeiramento, que impede a umidade, as paredes foram seladas para que não soltasse tinta nem pó e fosse resistente a fungos e doenças. E as instalações elétricas hidráulicas ligadas seguem também a BNT para que não haja problemas de vazamentos, causando risco à saúde e à qualidade da habitação. Outra análise é o conforto tátil e antropodinâmico, que é não prejudicar as atividades normais dos usuários. E o memorial descritivo, ele indica que os revestimentos seguem um padrão harmônico e neutro, que isso evita o desconforto aos moradores. Os materiais escolhidos também foram escolhidos para manter a uniformidade. E o projeto ele confirma que as medidas mínimas e as alturas adequadas para o mobiliário também foi seguida conforme a norma. O último ponto da habitabilidade que é analisado é a funcionalidade e acessibilidade. A planta fornecida pela construtora mostra que o imóvel tem uma sala de 15,77 metros quadrados, uma cozinha de 4,5 metros quadrados, um dormitório de 6,96 metros quadrados, o outro dormitório tem 8,35 metros quadrados e um banheiro de 4,85 metros quadrados. A construtora também disponibiliza uma planta de ampliação prevista na NBR 15.575 e também é algo citado pelo Montaner, que ele fala sobre a flexibilidade da planta, que tem que ter, porque a família pode mudar as atividades, pode crescer, pode diminuir, então ter essa flexibilidade para mudar a planta, para aumentar, para fazer outras coisas é muito importante. As plantas que eles disponibilizam são a planta layout básica e a planta layout de acessibilidade. A planta básica deles eles seguem a NBR 15575, então eles usam todos os móveis que a NBR pede no ambiente e eles seguem também o mobiliário mínimo. Então, o tamanho, o que tem que ter no ambiente. E a planta de acessibilidade, eles mudam um layout para ela se tornar acessível. Só que quando a gente testou a planta, né, colocou a rotação da cadeira na planta, ela mostra que só um dos quartos e a sala ela é acessível de verdade. Todos o resto dos cômodos ela não é acessível, não consegue ser acessível, mesmo se mudar o layout. Então, apesar de ter uma planta layout de acessibilidade, ela não é acessível. Agora sobre os resultados.
Eu trago alguns pontos aqui que foram atendidos de cada tópico e quais não foram, e os resultados. Que, assim, no geral, os resultados indicam que o residencial Águas Claras atende parcialmente aos critérios de habitabilidade estabelecidos pela NBR 15575. Embora alguns aspectos técnicos tenham sido cumpridos, especialmente em relação à estanqueidade, saúde, higiene e qualidade do ar, e conforto tátil e antropodinâmico, há deficiências significativas em desempenho térmico, acústico, lúminico e na funcionalidade e acessibilidade. Esses resultados são comuns em projetos de habitação social, o que indica que há uma necessidade urgente de melhorar o planejamento e a implementação das normas, para que a qualidade não seja sacrificada. O projeto atendeu bem aos critérios de estanqueidade, então ele garante assim a proteção contra a infiltração e a umidade. No desempenho térmico, o residencial não atendeu plenamente às exigências, então a falta de ventilação cruzada e o isolamento inadequado nas paredes torna a casa suscetíveis a variações extremas de temperatura. O isolamento acústico também foi insatisfatório, não teve. Outro ponto foi o desempenho lúminico. Então, a falta de aproveitamento da luz natural aumenta a necessidade de iluminação artificial, o que impacta também nos custos de energia e no conforto dos moradores. E a funcionalidade e acessibilidade, que atende alguns pontos, mas embora sim tenha algumas adaptações para cadeirantes, essas limitações ficaram para algumas áreas apenas, mostrando que o projeto ainda está falhando em garantir uma acessibilidade de verdade. E para concluir o trabalho, conforme podemos observar nos resultados, a habitabilidade do residencial Águas Claras foi atendida de forma parcial. E a análise do residencial Águas Claras faz a gente refletir que a habitação, ela é, além disso, além da parte técnica, além do mínimo, que a gente precisa pensar mais do que isso na entrega de um projeto que atenda não só a parte técnica, mas a qualidade de vida, a qualidade de saúde, que entregue mais do que está sendo pedido. E entregue pelo menos o mínimo que não foi entregue nesse caso. Para melhorar a qualidade das moradias, igual no residencial Águas Claras, sugerimos algumas medidas, como a otimização das janelas, o uso de materiais acústicos adequados e a melhoria da acessibilidade. Além disso, o estudo destaca a importância de maior articulação entre o governo, comunidade e os especialistas. Acredito que a construção de moradias não pode ser pensada de uma forma isolada. Ela deve estar integrada a um planejamento urbano maior, que considere a mobilidade, o acesso a serviços públicos e a criação de comunidades sustentáveis. Essa integração é o que pode realmente transformar um projeto habitacional em uma ferramenta de inclusão social. E um dos grandes desafios de projetos como Minha Casa Minha Vida é que eles são frequentemente pensados de cima para baixo, sem uma consulta real com a comunidade. Então, as necessidades locais e culturais, elas precisam ser levadas em consideração. Essas daqui são minhas referências que eu usei no projeto e obrigada.